Meus amigos, o tema da nossa aula de hoje é presidente da Câmara dos Estados Unidos confirmou tudo sobre o Elinho Mosca. O que ele confirmou e o que isso traz para nós? Meus amigos, se você não tiver a noção de operação psicológica, se você não tiver a noção de conflito, batalha, estratégias bélicas, você não vai conseguir entender nada do que está acontecendo, porque diante dos nossos olhos, Elinho Mosca e o presidente Donald estão aplicando uma série de técnicas bélicas para vencer essa batalha, assumir o poder, né? Eliminar completamente os seus detratores e a sua oposição. Perfeito? Antes da gente entrar naquilo que o presidente da Câmara dos Estados Unidos falou, deixa eu explicar para vocês algumas doutrinas com as quais eu tive contato quando eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Sistema de Defesa Nacional. Beleza? Então, aperte os cintos, pega aí sua canetinha, ou então pegue o seu computador, o seu tablet, seu celular e anote os conceitos e links que eu vou trazer para você agora, porque sem esses conceitos você não vai conseguir entender o que o presidente Donald e o Elinho Mosca estão fazendo. Beleza? Você sabe muito bem que na sua primeira gestão, o presidente Donald ele teve muita dificuldade para governar. Por que ele teve dificuldade para governar? Primeiro porque ele não conseguiu preencher todos os cargos aos quais ele tinha direito. É muito cargo, são milhares de cargos e ele não conseguiu preencher esses cargos. Por isso, na verdade, o que aconteceu? Ele teve que gerir, ele teve que trabalhar, ele teve que administrar os Estados Unidos com um monte de gente contra ele dentro do governo. Dessa vez, ele está fazendo exatamente o contrário. O que eles estão fazendo? Eles não estão trocando, eles estão eliminando os postos de trabalho. Eles não estão procurando onde a gente pode botar alguém da nossa confiança e tirar alguém que é contrário, que está na máquina governamental. Eles não estão fazendo isso. Eles estão eliminando os postos de trabalho e colocando a inteligência artificial no lugar. Depois a gente vai pensar se isso tem problema ou não, se isso é bom ou ruim. Mas essa é a nova estratégia. Perfeito? Da última vez, o presidente Donald, na sua primeira gestão, que foi de 2017 a 2020, ele demorou muito para poder implementar os seus desejos. Ele demorou muito para conseguir colocar em prática os seus objetivos. E quando ele viu, ele já estava no último ano da sua gestão. E quando chegou o último ano da sua gestão, você sabe muito bem o que aconteceu. Veio a crise sanitária que abalou o mundo, chocou o mundo, e eu não sei se você percebeu isso, mas a crise sanitária foi um antes e depois na história da humanidade, assim como aquilo que aconteceu no último dia 11 do mês 9 de 2001. Aquilo que aconteceu em 2001 em Nova York e aquilo que aconteceu no mundo inteiro em 2020, aquilo ali mudou o planeta Terra completamente, beleza? O presidente Donald aprendeu a duras penas com a primeira gestão. Na primeira gestão ele não conseguiu implementar o que ele queria fazer e ele demorou muito para fazer isso. Dessa vez o negócio está completamente diferente. Porque na primeira gestão, o presidente Donald, ele não tinha o apoio do Vale do Silício, ou seja, da Big Tech, agora ele tem. Ele não tinha um apoio aberto do sistema financeiro de Nova York, Wall Street, que ele chama de Big Money. Então ele não tinha o apoio da Big Tech e ele não tinha o apoio da Big Money. Agora ele está com o apoio da Big Tech. Vejam todos aqueles poderosos da tecnologia que estavam lá juntinho com o presidente Donald na posse. São esses caras que estão ali governando os Estados Unidos hoje. E vejam toda a galera de Wall Street que está com ele, principalmente o Howard Lutnick, que é da Cantor Fitzgerald. Beleza? Então, a situação mudou agora. E ele e o Elinho Mosca sabem que a velocidade é a grande estratégia. Dessa segunda vez, nessa segunda gestão, que começou no dia 20 de janeiro de 2025, uma coisa que ele aprendeu a gente precisa fazer as coisas rápido.
tá? Porque todo mundo sabe que os primeiros 100 dias de um governo são os dias de ouro. É aquela época áurea em que você consegue, ainda contando ali com o apoio, né? Com o apoio da população, a população ainda empolgada, né, com a vitória, é muito mais fácil você conseguir implementar a sua vontade, né, e os seus desejos, né? E a pergunta que fica é: por que os primeiros 100 dias de um governo são muito importantes? Historicamente, essa ideia de você avaliar esses 100 primeiros dias, isso foi popularizado nos Estados Unidos na época do presidente Franklin Delano Roosevelt, que no meio da crise de 29, uma crise que muitos dizem que está para acontecer novamente, ele anunciou uma série de medidas emergenciais para recuperar o país. Desde então, essa prática tem sido utilizada como uma referência para medir a capacidade de liderança e o impacto inicial de governantes em diferentes esferas do poder. Ok? Então ali, o que eles vão fazer? Diagnóstico da situação, planejamento, ação estratégia, revisão administrativa, implementar medidas de impacto imediato, né, fazer o planejamento financeiro, construir transparência, comunicação, confiança, legitimidade, ok? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Nessa segunda gestão, o presidente Donald não quer errar e ele aprendeu com todos os erros da primeira gestão.